No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói um futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói um futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra
passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sentem orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes, e assim desbravaram esse chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra
marcando gerações. Com a presença da totalidade dos vereadores e vereadoras, declaro aberta a quarta sessão ordinária do ano de 2024. Quero saudar os colegas vereadores e as colegas vereadoras, funcionários desta casa, o público que está assistindo a esta sessão através da página do Facebook da Câmara Municipal de Vereadores. Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da terceira sessão ordinária, a qual está e estará disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara e no site institucional. Terceira sessão ordinária. Aos 11 dias do mês de março do ano de 2024, realizou-se com início às 19h04 no plenário Alfeu José Seibel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a terceira sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Teonésio Abrão Andrés, secretariada pelo vereador Marcelo Rentes e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, o presidente da Câmara, após saudações de praxe, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, contendo apenas o resultado das votações, a qual, estando conforme, foi aprovada por 8 votos. Ato contínuo, conforme a ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias: pedido de providências, de iniciativa do vereador Douglas Gabriel Pitt, da bancada do Partido Progressista, protocolado sob número 05 de 2024, solicitando perante o Executivo Municipal de Campina das Missões a destinação do din-dinho que está depositado nos fundos do CRAS para um local adequado com cobertura. A matéria foi aprovada por 8 votos, contabilizando o endosso das bancadas partidárias do PDT, PT e Podemos. Proposição sobre o protocolo número 06 de 2024, de autoria do vereador Rodrigo Rentes, da bancada do Partido do União Brasil, solicitando perante o Escritório Regional do DAER, com sede em Santa Rosa, a adoção de providências para efetuar a limpeza da faixa de domínio ao longo das margens da IRS 307, no trajeto compreendido entre os municípios de Santa Rosa e Campina das Missões. A matéria, durante sua deliberação, registrou o endosso das bancadas partidárias do União Brasil, PT, PDT, Podemos e do vereador Douglas Gabriel Pitt, sendo aprovada por 8 votos. Proposição sobre protocolo número 07 de 2024, de autoria do vereador Rodrigo Rentes, da bancada do Partido União Brasil, solicitando perante o Executivo Municipal de Campina das Missões que, mediante a Secretaria Municipal de Obras Públicas, realize a limpeza das margens das estradas do interior. A matéria foi aprovada por 8 votos, obtendo o endosso do vereador Ademir Jablonski. Emoção de pesar, subscrita por todos os vereadores e vereadoras, a qual, depois de lida, recebeu o despacho favorável da Presidência, nos termos do artigo 118, inciso 2 do Regimento Interno. Esgotada a pauta às 20h19, o presidente da Câmara, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos os vereadores e vereadoras e comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19h, do dia 25 de março vindouro. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 11 de março de 2024. Vereador Marcelo Rentes, primeiro secretário, e vereador Teonésio Abrão Andrés, presidente. Está em discussão a ata, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Ninguém queira se manifestar, coloco em votação a ata da terceira sessão ordinária,
Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário da mesa, vereador Marcelo Renz, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, quarta sessão ordinária, 25 de 3 de 2024. Projetos de lei Poder Executivo. Projeto de lei número 08, de 6 de março de 2024, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar professor de língua inglesa temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Projeto de lei número 09, de 6 de março de 2024, altera a redação do artigo da Lei Municipal número 1600 de 2001 e dá outras providências. Projeto de lei número 10, de 6 de março de 2024, autoriza o Poder Executivo a contratar cartão combustível para o uso em deslocamento de veículos da municipalidade para outras cidades e dá outras providências. Projeto de lei número 11, de 6 de março de 2024, cria cargo em comissão e função gratificada específica do magistério e dá outras providências. Projeto de lei número 12, de 8 de março de 2024, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 2 médicos para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Requerimentos. Proposição de iniciativa do vereador Marcelo Renz, da bancada do Partido dos Trabalhadores. E moção de pesar de iniciativa de todos os vereadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 22 de março de 2024. Assina vereador Teonésio Abrão-Andrés, presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Correspondências recebidas. E-mail da Câmara dos Deputados, informando acerca dos recursos do Orçamento da União pagos, bem como as transferências constitucionais efetivadas ao município de Campina das Missões, atinentes ao mês de fevereiro do ano em curso, bem como a totalidade desses recursos do período de janeiro a fevereiro de 2024. Ofício Circular número 06, de 2024, proveniente da Direção de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, informando acerca do início do 3º ciclo do Programa Nacional de Transparência Pública, referente ao exercício de 2024, com o objetivo de diagnosticar e contribuir para a transparência ativa dos órgãos públicos e, oriundos da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, as seguintes correspondências. Ofício Circular número 05 de 2024, informando o repasse de recursos financeiros conveniados com o Ministério da Cultura relativo ao Plano da Ação de Política Nacional Aldir Blanc, no valor de R$ 58.123,52. Ofício Circular número 07 de 2024, informando que foram repassados ao município recursos financeiros conveniados com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no valor restante. Repasse final recebido da União no valor de R$ 11.624,10, referente à aquisição de patrulha agrícola mecanizada que compreende a um caminhão caçamba truque basculante através do Programa Fomento ao Setor Agropecuário. Ofício Circular número 08 de 2024, da Prefeitura Municipal e e-mail oriundo da Caixa Econômica Federal, informando que foram repassados ao município recursos financeiros conveniados com o Ministério das Cidades, destinado à pavimentação com blocos de concreto intertravado em trechos das ruas do perímetro urbano, compreendendo a trecho das ruas Santa Vitória e Ribeiro, no valor de R$ 238.856, com contrapartida financeira do município de R$ 15.361,84. Está aberto o espaço para comentários a respeito das correspondências lidas. Como não foram apresentados nenhum projeto de lei, tanto do Legislativo quanto do Executivo, abro o espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores e das vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Douglas. Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa e o pessoal que está nos assistindo através do Facebook da Câmara. Com muita alegria, quero compartilhar com o colega Ademir e com a comunidade de Campina das Missões que na terça-feira passada, no dia 19, chegou um pedido que nós tínhamos juntos feito em 2021 ao senador Heinz,
que na verdade era para ser uma emenda de R$300 mil, mas recebemos R$286.500 e chegou então um caminhão caçamba truque basculante. E no dia 21, na quinta de manhã, esteve conosco o Edemar, que é assessor do senador, veio até a cidade, onde a gente fez então a entrega ao município desse caminhão. O caminhão total, o valor dele custou R$748.200. O município então repassou R$461.700. A emenda ela foi sim de R$300 mil, mas como uma certa porcentagem fica para a Caixa, então sobrou da emenda R$286.500. Então, isso foi um pedido que eu e o Ademir tínhamos feito no ano de 2021 e agora então se concretizou. E o caminhão está aí e daqui uns dias com certeza vai estar trabalhando para a comunidade. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Rodrigo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste. Assim como o colega Douglas comentou uma emenda do senador Reis, agora foi liberado uma vez esses valores que estavam um bom tempo amarrado também de 2021, já vinha vindo essa novela que não liberava os valores, e agora liberou também que vai ser feito mais uma parte de intertravado lá do estádio para cima, até passa um pouquinho do centro dos idosos lá. E também, vamos dizer, uma emenda de 250 mil, e também só, vamos dizer, libera 238 mil por conta que fica uma parte sempre para a Caixa, né? É uma pena que esse valor a mais não foi tanto que na correspondência fala que com 15 mil de contrapartida, esses 15 mil quase não precisavam sair se não ficasse esse valor na Caixa também, né? Mas então, mais uma vez, é uma situação que a gente sempre agradece aos políticos que lembram da nossa cidade e também sempre falamos, não, isso no final das contas não é um dever do vereador ir buscar essas emendas, o nosso maior dever é legislar e propor situações, mas se a gente não for atrás perguntar para eles, esse valor não vem também, né? Então a gente sempre está com contatos e buscando cada vez mais recursos, e assim como tanto da base como da oposição sempre estão buscando para melhorias para o município e para a nossa população. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas. Com a palavra, senhor presidente. Colega Cláudio. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, colaboradores da casa e também todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. A título de conhecimento, Rodrigo, dos 250 veio 238. São 12 mil, Douglas, dos 300 veio 286, são mais 14. Então são 26 mil reais que a Caixa abocanhou simplesmente. Eu não sei o que os colegas pensam a respeito, mas eu acho um tanto quanto incompreensível isso aí, né? E aí, se cada um vai tirar uma fatia, no final das contas, sobra muito pouco para o município. Isso vamos contar uma emenda, a do Douglas, então, são 14 mil reais. Imagina a quantidade de dinheiro que fica retido para a Caixa no montante de emendas que são enviadas para o Brasil inteiro. Isso é uma dinheirama sem tamanho? Você imagina quanto que poderia ser oferecido para a saúde, para a educação, para obras, para todas as pastas, e que simplesmente vai para lá. E o que se faz com uma dinheirama dessas? Espera-se então que se possa pelo menos investir nas pessoas, aí na forma habitacional ou qualquer outra forma que for, né? Mas sobre a questão do equipamento, o Douglas realmente é um equipamento muito bom, eu estive lá também no dia lá, e vai ser muito útil para a comunidade, com toda certeza a comunidade, né, agradece. Do mesmo jeito também, 228 mil reais, né? Então também para pavimentação lá do campo até pouco para cima ali do centro dos idosos. E é um dinheiro muito, muito bem investido, tanto para a parte das obras ali, para atendimento direto, enfim, todas as partes aí são ótimas. Isso é isso. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas.
Vereador Marcelo. Palavra. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa que nos acompanham também através das redes sociais. E só para pedir uma ajuda também ao líder do governo, hoje de tarde fui verificar a situação da obra lá que estão fazendo a repavimentação na frente do educandário ali. Pelo que vi, não vai ser feita drenagem pluvial na frente da escola ali e vão fazer a colocação do pavimento. Então, acredito que seria muito importante e de suma importância, porque a gente está próximo ali, inclusive da outra pavimentação, repavimentação que foi feita. O prefeito estava no local da obra, fui falar com ele, que seria muito importante, porque a gente vê a quantidade de água que desce e que verte quando chove nesses locais. Então, hoje, quando a gente faz obra, eu acho que deveria ser pensado logo nisso, para fazer uma vez e fazer bem feito e não precisar mexer mais de novo. Então, imagina, o colega Claudemar leva a filha também lá no educandário. Eu já levei uma vez a minha lá e realmente em dias de chuva desce bastante água ali e não tem como a pessoa descer do carro sem molhar os seus pés. Então, acredito que ajudaria, diminuiria bastante a vazão da água por cima do pavimento e sim que seria por baixo do pavimento na drenagem, porque logo na quadra seguinte, se não me engano, tem drenagem pluvial já feita, que leva não sei para onde, mas seria muito importante. Então, com mais força, hoje eu estive saindo às 18 horas, o prefeito passou, não tive muito tempo para falar, senão iria falar com ele também, mas eu acho que com o líder do governo levar essa preocupação também, que seria muito importante. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Rodrigo passou do lado aí, informação aqui, né, tempo a jato, que vai ser feito, é isso? Então realmente vai ser feito. Mas é importante a preocupação, Marcelo, a durabilidade, logicamente, dependendo da quantidade de chuva, do índice pluviométrico que estiver despejando na hora, não é todo o sistema de dreno que ele vai conseguir absorver tudo, isso é uma questão lógica, né? Mas a preocupação com toda certeza é válida. A palavra continua à disposição dos colegas. Vereador Só para Marcelo. complementar, eu acho que vai ser feita aquela que eles fizeram do lado de cá, do salão paroquial, do lado de lá não tem nada de drenagem e tubulação. Então deveria ser visto e estudado, e quem sabe chamar o setor de engenharia para fazer essa avaliação, porque desce bastante água ali naquelas ruas. Como vocês podem ver, tem uma outra obra lá, verte bastante água, então é realmente preocupante. Faça uma vez, faça bem feito, que não precisa mais se incomodar. Continua a palavra à disposição dos colegas, vereadores, vereadoras. Como não tem mais colegas para manifestação, passamos agora para a apreciação dos projetos de lei que constam na ordem do dia. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 8. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, parecer número 12, de 21 de março de 2024. Matérias. Projeto de lei número 08, de 6 de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal contratar professor de língua inglesa temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Assunto: parecer individual. Parecer: considerando que a matéria prevê a contratação temporária pelo prazo de até 6 meses, podendo ser prorrogada até uma vez por igual período, de um professor de língua estrangeira moderna, língua inglesa. Considerando que, conforme a exposição de motivos, contemplada na justificativa que acompanha a matéria, argumenta-se que a presente demanda dá-se em razão que a única professora que o município tinha em seu quadro de formação para atender esta demanda solicitou exoneração no início do corrente ano e o município não dispõe de profissional para suprir esta lacuna, razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para a consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 21 de março de 2024. Assinado pelos vereadores Daltro Luiz Basto, presidente, vereadora Claudete Cotes, relatora, vereadora Admir Jablonski, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 8, com a palavra os vereadores e vereadoras. Ninguém a se manifestar. Coloco em votação o projeto de lei número 8. Quem estiver a favor, permaneça como está e, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 9.
Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 13, de 21 de março de 2024. Matéria. Projeto de Lei número 09, de 6 de março de 2024. Altera a redação de artigo da Lei Municipal número 1600 de 2001 e dá outras providências. Assunto. Parecer individual. Parecer. Considerando que o Executivo busca com a presente matéria realizar a alteração da redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1600 de 2001, que autoriza o Poder Executivo firmar convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola, CIE, e considerando que a proposta em tela busca alterar a lei no que tange o número de estagiários que o município pode contratar, alterando de até 5 estagiários para até 10 estagiários, que pode-se contratar. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para a consideração no plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 21 de março de 2024, assinado pelos vereadores Daltro Luiz Bastos, presidente, vereadora Claudete Cotes, relatora, e vereadora Ademir Jablonski, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 9, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. Cumprimentar o presidente e colegas vereadores, colega vereadora Claudete, os funcionários da casa e o público que assiste pelo Facebook a presente sessão. Eu gostaria de pedir uma emenda ao artigo 1º, com base no artigo 123 da Lei Orgânica, a fim de que conste, ou passe a constar, ao invés de 10 estagiários, passar para 6 estagiários. Em virtude que, em conversa prévia com a secretária da Saúde, atualmente ela precisa necessariamente um estagiário ainda. Por isso que eu estou propondo essa emenda que, ao invés de para 10, vá para 6 estagiários. Obrigado. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores, vereadoras. Ninguém mais querendo se manifestar? Coloco em votação a emenda verbal apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada a emenda verbal proposta pela vereadora Roslaine por 8 votos. Também reencaminhamos para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social o projeto número 9. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 10. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer. Número 1, de 18 de março de 2024. Matéria. Projeto de lei número 10, de 6 de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo a contratar cartão combustível para uso em deslocamento de veículo da municipalidade para outras cidades e da outras providências. Assunto. Parecer individual. Parecer. Considerando que a presente matéria objetiva autorizar o Poder Executivo a utilizar cartão magnético de combustível para controle e abastecimento da frota de veículos públicos do município quando em deslocamento desses para outras cidades. Considerando que o cartão combustível somente deverá ser utilizado quando do deslocamento de veículo da municipalidade a cidades que distanciam mais de 150 km da sede do município e desde que haja a necessidade de abastecimento para seu retorno. Considerando que, conforme a justificativa da matéria, o município informa que esse cartão irá resolver um grande problema que é a indenização das despesas de combustível aos motoristas quando se deslocam a cidades mais distantes. Como irá possibilitar um efetivo controle de tais despesas? Como saber o exato momento do abastecimento, como demais informações que o cartão fornece? Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para a consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 18 de março de 2024, vem assinado pelos vereadores Claudemar Justo, presidente, Marcelo Renz, relator, e Roslaine Tencaten Butzen, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 10, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Dalton. Cumprimentar aos colegas vereadores, cumprimentar também aos funcionários da casa, em especial as pessoas que nos assistem através do Facebook.
Esse projeto aí, o projeto de lei número 10, ele já veio tarde. Essa é uma lei que deveria estar em vigor há muito tempo. Motorista, na minha opinião, está lá para servir, não para emprestar dinheiro ao município, abastecendo os carros com o seu dinheiro próprio, que muitas vezes, por questões burocráticas, leva dias, semanas ou até mais de um mês para ser ressarcido. E o nosso município Campina das Missões é um dos poucos na região, talvez o único, que ainda não possui o cartão combustível. Eu só quero propor uma emenda a este projeto, em razão de que no artigo 3º consta o seguinte: o cartão combustível somente deverá ser utilizado quando do deslocamento de veículos da municipalidade às cidades que distanciam mais de 150 quilômetros da sede, desde que haja necessidade de abastecimento para o seu retorno até a cidade de Campina das Missões. Esses 150 quilômetros é uma distância muito longa, visto que se nós formos fazer uma avaliação, só para ir até Ijuí, não dá essa distância. E os nossos veículos se deslocam muito até lá. Então volta um carro de madrugada, no dia seguinte precisa levar um paciente a um local com menos de 150 quilômetros de distância, ele não seria beneficiado pelo cartão combustível. Então a emenda que eu estou propondo no artigo 3º, em vez de 150 quilômetros, que se coloque 30 quilômetros de distância, a distância mínima a ser percorrida. Mas o projeto é de grande valia, é muito interessante e, apesar de tarde, ainda veio em boa hora. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Ninguém mais querendo se manifestar em relação ao projeto de lei número 10. Coloco em votação a emenda verbal apresentada pelo vereador Daltro. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada a emenda apresentada por 8 votos. Esse projeto é reencaminhado para a Comissão de Orçamento. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 11. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 14, de 21 de março de 2024. Matéria: projeto de lei número 11, de 6 de março de 2024. Cria cargo em comissão em função gratificada específica do magistério e da outras providências. Parecer: considerando que o Executivo, com a presente matéria, está buscando criar mais um cargo em comissão e função gratificada de diretor de escola de ensino fundamental 40 horas. E, considerando que na justificativa da matéria o Executivo Municipal expõe da necessidade da criação desse cargo para atender demanda da Escola Municipal de Ensino Fundamental Imigrantes, da linha Paca Norte, que no ano de 2024 passou a atender em 2 turnos, razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para a consideração no plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 21 de março de 2024. Vem assinado pelos vereadores Daltro Luiz Basto, presidente, vereadora Claudete Cotes, relatora, e vereador Ademir Jablonski, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 11, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Ninguém quer se manifestar. Eu gostaria de me manifestar em relação ao projeto. Dizer de que a escola Imigrantes é oriunda da escola Andrei Maruziak. Hoje o Andrei Maruziak, com muita justiça, é o patrono da escola. E era uma escola, com certeza absoluta, como todas as escolas do interior do estado, que eram perseguidas. Perseguidas no sentido de busca do fechamento das escolas, por motivos financeiros nua e cruamente. A razão era motivo financeiro. Nós defendíamos a questão do valor da colocação de alguém produzindo no interior, mas isso não tinha eco perante a Secretaria Estadual de Educação. O caminho foi municipalizar,
No meu entendimento, acertamos, a escola está bem estruturada e voltou a funcionar. O Estado já tinha feito ela em um turno, com o intuito de fechá-la realmente, e voltou agora, a partir deste ano, a funcionar em 2 turnos. Então, no meu entendimento, se justifica o projeto e ele é bem-vindo nesse sentido. Coloco em votação o projeto de lei número 11. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário a leitura do parecer do projeto de lei número 12. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 15, de 21 de março de 2024. Matéria: Projeto de Lei número 12, de 8 de março de 2024, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 2 médicos para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Assunto: parecer individual. Parecer: considerando que, em atenção às disposições do projeto de lei em tela, objetiva-se autorizar a contratação emergencial de um médico PSF com carga horária de 40 horas semanais e de um médico clínico geral 1 com carga horária de 20 horas semanais, pelo prazo de até 6 meses, podendo haver a prorrogação contratual dos mesmos uma vez por igual período, os quais atuarão na unidade básica de saúde e, considerando que, nos termos da justificativa que acompanha a matéria, tais contratações se fazem necessárias em razão de que os profissionais que estavam contratados solicitaram desligamento, sendo necessário realizar as presentes contratações que a matéria busca autorização. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 21 de março de 2024, vem assinado pelos vereadores Daltro Luiz Bastos, presidente, vereadora Claudete Cotes, relatora, e vereador Ademir Jablonski, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 12, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Ninguém se manifestar. Coloco em votação o projeto de lei número 12. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Passamos agora para a leitura e discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da proposição apresentada. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Proposição. Moção de repúdio. O vereador que esta subscreve do Partido dos Trabalhadores, observando os termos regimentais, solicita que esta casa, após aprovação, seja encaminhada ao excelentíssimo governador do Estado do Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor Eduardo Leite, moção de repúdio referente ao decreto que modifica o regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte estadual, municipal e de comunicação, promovendo assim a redução de incentivos fiscais no Estado que afetará diretamente a todos os produtores, empresários e população com poder de aquisição média baixa. Campinas Missões, 21 de março de 2024. Justificativa. A presente moção de repúdio tem como fundamento manifestar indignação dos empresários, agricultores e população, que é, em verdade, quem sofrerá as consequências desses ajustes. O pacote define as seguintes medidas: cortes e incentivos fiscais concedidos a 64 setores produtivos gaúchos, isenção ou redução de base de cálculo ICMS condicionada a depósito de 10% a 40% do montante em fundo estadual, tributação de impostos de produtos da cesta básica, que atualmente são isentos ou com até 7%, que com a medida passarão todos a ter a cobrança de 12%. Sabe-se que estes cortes de incentivos fiscais em todos estes setores trarão aumento significativo, não sobrecarregando só as indústrias e o comércio, mas diretamente a população em geral, onde que o consumidor acaba tendo que bancar o custo, o qual será repassado ao preço final dos produtos. Ainda além de impactar nos custos da população e empresas, traz grande insegurança e impacta negativamente os investimentos e na produtividade dos setores econômicos. Ao tempo em que almejo pelo indispensável apoio deste plenário, julgo necessário que se busque alguma alternativa para que o governo reveja esse decreto. Está em discussão a proposição, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores e colegas vereadoras, acredito que todos já sabem dessa situação, assim como a maioria da população já sabe. Eu acho que quem vai pagar essas consequências dessa isenção, redução
ou dos cortes e incentivos das empresas e o aumento da tributação, principalmente sobre os produtos da cesta básica, afetarão diretamente ao bolso de todos nós. Então, é uma proposição que, encaminhando ao governador do estado, acredito eu que não vai ter muita força, mas é o mínimo que a gente pode fazer, eu acho que deve fazer, também com todos os vereadores, acredito que irão apoiar essa moção de repúdio, porque esse decreto aqui nada mais é uma retaliação ou algo assim do governador de um projeto de lei que não passou, que a população também estava cobrando, que não passou na Assembleia. Ele vai lá e faz esse decreto aí, afetando todos os setores, inclusive também os consumidores. Então, todos nós vamos ajudar a pagar essa conta por esse decreto que o governador assinou, que ele não conseguiu controlar o Estado no fluxo de caixa, que ele falou que era fácil de fazer, então agora está jogando toda a responsabilidade sobre todos nós, contribuintes e consumidores. Então, acredito eu que quem sabe vale um pouquinho, mas acredito que seja muito insignificante perto do nosso poder de encaminhar uma proposição, uma moção de repúdio, mas por mínimo que seja, eu acho que é válido também. Então, acredito que os demais colegas apoiam essa moção de repúdio e tomara que, junto com os demais setores, conseguimos fazer uma pressão maior e o governador volte atrás deste decreto aí publicado. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores, vereadoras. Com a palavra o senhor presidente. Vereador Claudemar. Importante proposição, colega Marcelo. Eu entendo aí como empreendedor que quanto maior for a carga tributária, menor a capacidade de investimento tanto das pessoas quanto das empresas. Enfim, ao invés de tu gerar emprego e renda, tu tá fazendo o quê? Pagando impostos. Pagando impostos. E a fatia não é pouca, minha gente. E a fatia não é pouca. Hoje, mais do que 1/3 do ano, nós trabalhamos para pagar impostos. E quanto desse valor realmente volta para a comunidade? Nós temos o quê? Uma alta carga tributária, e isso aí eu me refiro desde a parte da União, estados e assim por diante, e que deixam de estar nas mãos das pessoas. E por consequência, como o colega mesmo falou, diminui o poder aquisitivo. Quais são os países que tiveram um crescimento elevando a sua carga tributária? Eu gostaria que alguém me dissesse um. Quem teve? Boa parte dos países tiveram crescimento quando diminuíram suas cargas tributárias. Quando permitiram que as pessoas tivessem dinheiro em seus bolsos e que pudessem comprar, gastar, movimentar a economia. Existe um grande trabalho realizado aí pelo pessoal da ACI, pela atual administração, e eu parabenizo o Felipe Kuntz, que é o atual presidente, presidentes anteriores, diretoria atual e diretorias anteriores também, e que o pessoal também fez um trabalho muito grande quando teve aquela entrada daqueles 2 pontos percentuais para que fosse realmente cair, o que foi extremamente importante. Só que agora parece essa situação aí de poder, por decreto, simplesmente botar a goela abaixo das pessoas. E realmente é uma luta incansável. Tanto da parte aí de vereadores, por menor que seja a força numa situação aí, mas é importante que se mostre. A parte dos ACIs, na figura do Felipe, que tem feito um ótimo trabalho, enfim, de todas as pessoas que estão envolvidas na causa. E lembre-se, fica pesado para todo mundo. Para todo mundo. Principalmente para quem? Para as pessoas com menor poder aquisitivo. Se lá já está ruim, é uma tendência, infelizmente, que piore. Seria isso. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores, vereadoras. A palavra, senhor presidente. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoal que nos assiste pelo Facebook. Pela importância da matéria, os colegas já comentaram aí, eu peço endosso em nome do Partido Progressista. Concedido. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Pode falar. Vereadora Roslaine, é isso? Pode. O Partido Podemos pede o endosso da proposição.
Endosso concedido. Com a A palavra, senhor palavra presidente. continua à disposição. Vereador Rodrigo. Eu queria pedir o endosso em nome do partido. E não tem muito o que falar, porque a situação já não está fácil. Daí começar a pagar ainda mais imposto, então, no caso, é cada vez de mal a pior, né? Então, muito boa essa moção de repúdio, porque isso não tem fundamento, tá? Cada vez essa situação de imposto já são altas, e aumentar mais ainda é para judiar mais nós. Seria isso. A palavra continua à disposição. Concedido, endosso. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Daltro. Parabenizar o colega Marcelo pela proposição e já pedir o endosso também, visto que é de conhecimento dos colegas e também dos internautas que nós trabalhamos em torno de 3 meses por ano só para pagar imposto de renda. Então não terminou o mês de março. Tudo aquilo que nós arrecadamos, que nós produzimos, que nós rendemos até agora é para imposto. O Brasil é o país do imposto. Só falta criar um imposto sobre o imposto ainda, porque os demais aí a gente já padece. E por isso que há tanta sonegação nesse país. Eu, na minha avaliação, se fosse cobrar um imposto justo, imposto que todos poderiam pagar, as pessoas não iam se expor de sonegar. Assim fica difícil, fica muito difícil as pessoas não sonegarem em função do valor muito alto. Então muitas vezes se expõem e caem na malha fina, inclusive, por o imposto ser muito alto e as pessoas às vezes acabam contra a vontade tendo que sonegar. Então, interessante a proposição e eu espero que ela surte efeito. Seria isso, presidente. A palavra continua à disposição dos colegas. Concedido, endosso. Só uma colocação bastante importante, o Dato falou sobre a questão do imposto sobre imposto, né? Se não fosse uma realidade, olha, com toda certeza aí, se alguém fosse contar isso, eu quase que o cara não acreditava, mas é uma tristeza, né? O Brasil é um dos únicos países que tem carga tributária desde a produção primária até chegar no consumidor. Então, o que acontece? Tipo, nós pagamos imposto para plantar, nós pagamos imposto para colher, nós pagamos imposto para transportar, nós pagamos imposto para beneficiar, nós pagamos o imposto para comercializar e nós pagamos imposto para quê? Consumir. De certa forma, dependendo da visão que a pessoa nós temos imposto sobre imposto. Não é na verdade. Qual que é o país do mundo que nós temos essa questão do DPVAT aí, que paga todos os anos esses valores absurdos do DPVAT? É uma loucura. É uma loucura. Aí tu vai comprar um carro com um ano, daí tu tem que pagar aí 50 anos depois. Vamos, o cara paga já tanto imposto, para que tudo isso aí? E se fosse um valor baixo, daí tudo bem, minha gente, mas é um valor altíssimo, uma coisa totalmente descabida. Se pelo menos nós tivéssemos boas malhas rodoviárias para poder andar, daí tudo bem, mas é uma buraqueira, sem tamanho. Mas por fim, não tem muito o que fazer, seria isso. A palavra continua à disposição. Também gostaria de me manifestar e concordar com os colegas de que realmente quem paga mais é o que ganha menos. Se nós pegarmos aí uma pessoa que ganha R$1.000 por mês, o imposto vai a 12%, um bom grupo vai de 0 a 12%, que são alimentos da cesta básica, aquilo que as pessoas realmente precisam consumir. Alimentos saudáveis da cesta básica vão de 0 para 12%. E a grande maioria deles vai de 7 para 12%. Quem vai pagar isso e vai pesar mais no bolso de quem ganha menos. Com certeza, proporcionalmente, é isso, né? Sabendo que os grandes pagam bem menos, até há pouco tempo não se pagava imposto de jet ski, não se pagava imposto de iates, não se pagava imposto de aviões, né? O pequeno paga imposto em todos esses itens que o colega Laudemar disse. Então, o pequeno, que ganha pouco, né, sempre está sofrendo nesse sentido. E outra coisa que me deixa assim entediado e
cabresto, como diz o termo gaúcho, né? Quando se fala de que esse aumento é por decreto. Decreto é impor, decreto é ditadura, né? Porque não se faça discussão. Não se faz discussão. Os deputados estão discutindo isso agora. A sociedade está discutindo isso agora quando o decreto foi feito. A Fiergs não tanto, mas a Farsul, né, está discutindo isso. A gente viu lá na CI quanto que essas pessoas estão preocupadas com esse aumento aí. Porque realmente o pequeno vai pagar o custo bem elevado sobre aumento dessa natureza. Fico triste e realmente o colega está de parabéns em se dar conta de encaminhar esta moção de repúdio. Obrigado. Uma pequena, mas importante correção. Antes eu falei de IPVAT, mas é IPVA, tá? É IPVA. Apesar que o IPVAT é para estar votando também, né? Mas é IPVA. É uma correção. Mais colegas para se manifestar? Em votação, o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Desculpe, projeto não, a proposição apresentada. Aprovado por 8 votos. Temos ainda uma moção de pesar, solicito a sua leitura. Excelentíssimo senhor Teonésio Abrão Andrés, presidente da Câmara Municipal Campina das Missões, Rio Grande do Sul. Os vereadores que a presente subscrevem solicitam, após trâmites regimentais, que sejam registrados votos de pesar pelo passamento de Lori Hartmann Niles, Polinari Wisniewski, Guido Silvestre Rotti, José Antônio Hoffmann, Nicolina Seiber, Maria Lúcia Hens e Ovidio Simon, ocorridos respectivamente nos dias 14, 16, 18 e 21 de março de 2024, como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses junto aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que cada cidadão que aqui viveu teve sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Nesses termos, pede deferimento, Campina das Missões, 22 de março de 2024, vem assinado por todos os vereadores. Como a moção de pesar não se vota, darei o devido despacho. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os colegas vereadores e as colegas vereadoras para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de abril de 2024, às 19 horas. Está encerrada a sessão.